aprisionados. Não cabemos na forma, no modelo, nos moldes da forma do mundo. Mas, para não desagradar o outro, nós vamos andando e vamos andando. E sutilmente Satanás vai tomando a nossa mente e vai tornando aquilo num formato exato que eles são. Então é muito fácil a gente querer ser aceito no mundo. Isso é um erro grave no cristão e que acontece muito. Eu quero ser aceito na turma da faculdade. Eu quero ser aceito no colégio. Eu quero ser aceito na minha família. Eu quero ser aceito no meio dos meus amigos. Olha, eu quero dizer uma coisa, não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já, mas existe uma diferença muito grande entre colega e amigo. O colega é aquele que não vive a sua vida. Não deixe Satanás te enganar. O colega, ele está na periferia. O colega pode se tornar amigo? Pode, sim. Se você se identificar com ele. Se ele se identificar com você. Nós cristãos temos que ter em mente que nós temos um Deus que nos criou para a glória dele, não para a glória do mundo. E o mundo nos oferece glória, fama. Olha lá como ele é bonzinho. Nossa, esse cara é bacana demais. Nossa, e aí nós vamos entrando, e quando nós vemos, estamos enrolados por uma serpente que está nos abocanhando. E aí? E para voltar atrás? Será que eu entrei nos moldes desse mundo? Eu estou carregando, por acaso, um rótulo de estranho, de louco, de errado, de fanático? Porque se eu não estou na forma de Cristo. Eu estou na forma do mundo. Eu estou na forma em que Satanás já mexeu na minha mente, já conseguiu várias coisas. Eu preciso estar atento. Eu, adolescente, eu, jovem, eu, adulto, eu, pai, eu, mãe, eu, avó, eu, avô, não importa. O ser humano tem a tendência de agradar o outro, porque ele quer ser aceito. Sempre é assim. E sempre foi assim. Mas nós temos que nos lembrar. Não tornarmos a forma de Cristo. É não nos adequar a ela. Você bota um bolo lá na forma quadrada, vai sair um bolo quadrado. E ele não vai reclamar. Você vai botar numa forma redonda, vai sair um bolo redondo. Também não vai. E é assim que acontece conosco. Eu acho que por isso que a palavra inclui os tímidos para não entrar no reino dos céus. Não é tímido daquela timidez simples que a gente conhece, que a gente tem, que a gente vive. É a timidez de ser de Cristo. É a vergonha de pertencer a Cristo e estar aqui, num lugar onde o mundo está enquadrado, onde o mundo está em forma, e eu contemplar isso. Eu tenho que estar ali, feito na forma de Cristo, como a forma de viver de Cristo Jesus. Eu tenho que estar ali e fazer a diferença. Eu não preciso me afastar dali. Eu preciso me afastar do mal que ali existe e é pregado. É simples assim. O evangelho, ele é simples. Mas quando nós nos deixamos moldar por aquela forma mundana, seja por pensamentos, opiniões, o pecado, queridos, não está só no fazer, está no pensar e agir também.
comportamento. Mas nós achamos que, não, pecado é só isso aqui. Não. Essa timidez de ser diante do mundo é pecado e leva para o inferno. Leva para o inferno. Mas a gente não pensa isso. Só que se nos deixarmos ser moldados por isso, nós não vamos receber a bênção de Deus. Nós não vamos receber a proteção de Deus. Então como é que eu posso pensar que eu, aderindo àquelas coisas como se nada a ver, igual eu falei no retiro, né? Nada a ver, gente, que isso, os tempos mudaram, são modernos. A palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma, e o diabo continua o mesmo, veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer, não é porque ele acha a gente bonitinho, bonzinho, ai que lindo, quero ele para mim. E mesmo que fosse, sujeitai-vos a Deus, diz a palavra. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, são 3 coisas sérias. Eu quero que o diabo fuja de mim? Eu primeiro preciso me sujeitar a Deus. O que é me sujeitar a Deus? Me sujeitar à vontade de Deus, que está aqui na palavra. A todo momento, todos os dias, nós precisamos ressignificar a nossa mente na palavra de Deus. Não adianta a gente ressignificar a nossa mente naquilo que nós conhecemos culturalmente. Agora é outra cultura, mudou. Não, mas o meu Deus continua com a mesma cultura dele. Entende? Então nós temos que ter esse cuidado. Porque sendo assim, nós seremos luz no mundo. Porque ele falou, sejais, vós sois. Olha que responsabilidade que nós carregamos. Um dia nós encontramos a Jesus. E nesse dia, a gente foi tocado por Ele. E ali, nós 2 fizemos um compromisso entre nós. Você larga tudo e me segue. Eu largo tudo e te sigo. Às vezes a gente pensa que largar tudo é, vou largar de trabalhar, vou largar disso, vou largar aquilo. Não. Larga tudo isso que é tranqueira que está na sua mente, na sua vida, no seu caminhar, no seu comportamento. Abandona. Eu tenho coisas novas para você. Eu sou novidade de vida. Você nunca experimentou a vida. E é através de mim que você vai experimentar a verdadeira vida. Eu estava vendo um podcast um dia desse com aquele Rodrigo, né? Bem conhecido aí. E quem estava entrevistando ele era um ateu. E então ele falou de uma forma tão movida pelo Espírito Santo que eu até chorei. E aquele ateu duvidou naquela hora que ele era ateu. Então o Rodrigo dizia assim, olha, fala com ele. Você tem dúvida? Fala com ele. Você acha que ele não existe? Pois eu, pelas minhas experiências, tenho certeza que ele existe, por isso. E foi falando, e o rapaz foi ficando sem resposta. E o Rodrigo foi muito movido pelo Espírito e atento, porque ele percebeu que aquele rapaz não estava entendendo o que ele estava falando, e era algo que ele nunca havia percorrido, um caminho que ele nunca havia percorrido. Então ele terminou dizendo, olha, tudo bem, que você acha que não crê. Fala com ele, peça para ele uma experiência, ele vai te dar, e aí você vai crer. E ele continuou mudo e calado e emocionado. Então, o que aquele rapaz fez?
não vou nesse podcast não, porque esse cara é ateu e vai fazer um monte de pergunta e vai falar um monte de coisa. Não, com certeza. Ele orou, ele jejuou, ele se colocou diante de Deus e disse: se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Não é eu não quero ir, Senhor, mas se for da tua vontade. Sempre é da vontade de Deus, gente. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. É isso. E então, Deus vai abrindo as portas. E quando nós entramos pelas portas que Deus abre, o Senhor triunfa através de nós. E as pessoas creem. Porque a gente fala diferente. Quando nós entramos por uma porta que Deus abre, diante de um ímpio, nós sabemos que até o tom da nossa voz muda. Porque há poder naquelas palavras. E há um poder de convencimento do Espírito Santo, não nosso. Não somos nós que estamos ali para convencer ninguém, mas nós vamos levados pelo Espírito, como o vento, né? O vento vai nos levando, e nós abrimos a boca, e quando abrimos a boca, a espada, que é a palavra de Deus, sai, espada de 2 gumes, cortante dos 2 lados, penetra os corações, ela rasga, ela corta, ela divide, juntas e medulas, diz a palavra, corpo, alma e espírito. Tem vindo muito essa palavra na minha mente. Então, saiba você, que quando você busca, quando você tem a palavra de Deus na sua mente, ao abrir da sua boca, a espada do Espírito sai dela, e procura corações, terra boa para penetrar. Não discuta. Quem entra em discussão, quem quer provar para você o contrário, é terra ruim, é terra espinhosa. Terra boa, você reconhece, ainda que ele diga que seja ateu. Deus é tremendo. Então, em tudo, nós dependemos de Deus. Nós não podemos deixar que o diabo nos transforme em conformismo. O que eu posso fazer? Se eu não aceitar o que eles falam, o que eles querem, eu vou ser aquela que eles vão fazer bullying, eles vão isso, vão aquilo. Não estou falando só de jovem, não. Todos nós. Lucas mesmo toca lá, no meio de tanta gente. Gente cristã, gente que não é cristão, que não é. Se ele não fizer a diferença, ele vai ser engolido. Se eu não fizer a diferença, eu serei engolida. Eu fui para a faculdade com 50 anos. A minha experiência de sala de aula, ela tinha terminado aos 16, 17 anos. O primeiro dia que eu me sentei numa sala de aula lotada, mais de 50 alunos, tinha 3 idosos como eu, o resto tudo jovem. E a primeira aula que eu tive foi filosofia. Gente, deu um nó na minha cabeça. Eu fui falar com o professor. Falei, olha, faz tantos anos que eu não entro numa sala de aula. E eu estou com um nó na minha cabeça com esse negócio aí. O que você pode fazer para me situar? Ela disse assim, fique tranquila. As minhas aulas, hoje eu estou apresentando, as minhas aulas são tudo em equipe. Eu falei, ai Jesus, que bom. Porque em equipe vocês vão discutir, falar sobre o assunto e vão chegar num denominador comum. E na prova vocês vão saber o que estão fazendo. E foi assim. E foi muito bom para mim. E logo aquilo começou a desembaraçar.
E eu comecei a entender. E comecei a fazer a diferença da filosofia vã e a filosofia de Cristo Jesus. Então percebi que eu tinha que me posicionar. E eu me posicionei, sou pastora evangélica, cristã. Tinha uma professora de psicanálise que nem olhava na minha cara, porque eu era cristã, porque eu era pastora. Foi difícil passar nas provas dela, mas eu passava. Teve prova dela que eu chegava sabendo tudo. Quando eu sentava com a prova na mão, dava um apagão. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vi isso hoje. Porque eu ia estudando, eu estudava madrugada dentro, semana inteira, até a hora que eu entrava na sala de aula. Eu lia, repetia, gravava e ia para a faculdade ouvindo o que eu estava falando. E naquelas dificuldades, nas gravações, eu dizia assim, Cleide, presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai cair. E olha como Deus foi lindo comigo. Ele me deu o método para estudar. Depois do 4º período, eu passei a ser a aluna que ajudava todos os outros a fazerem os trabalhos. E eu que me julgava tão burra. Eu que sempre me achava tão burra, tão pequenininha, não de estatura só, mas também de sabedoria. Eu tinha uma timidez que às vezes eu não controlava. Eu precisava sair do lugar para respirar. Parecia que todo mundo estava olhando para mim. Mas todo mundo estava olhando para mim por quê? Mentira do diabo. Às vezes ninguém estava olhando para mim dessa forma que eu pensava. Mas Satanás mexe com a nossa mente. Então, de repente começaram aqueles alunos que tinham algum problema, doenças, mortes na família. Chegava na faculdade, ia direto comigo. Você pode orar por mim? E eu orava ali, orei no pátio da faculdade, uma vez que um menino chegou, desesperado, que a tia tinha acabado de falecer. Aí eu fui, ele estava no meio de uma roda, assim, todo mundo tentando consolar ele, e ele chorando. Aí eu cheguei nele, ele sentava do meu lado sempre. Cheguei nele, abracei e falei, posso orar com você? Ele falou, pode. E fez-se um silêncio em volta da gente. E nós oramos para que o Espírito Santo consolasse o coração dele. E eu sempre dizia, meu Deus, tem tantas coisas que podem mudar a nossa mente, a nossa cabeça, uma faculdade. Mas eu quero fazer a diferença. Era difícil fazer a diferença. Mesmo eu já sendo pastora, era difícil, gente. Porque são tantas ideias, tantas coisas que eles querem provar. Eles têm os subsídios ali, eles têm tudo para provar. Mas tem algo que nós perdemos quando nos moldamos em qualquer coisa que o mundo nos oferece. E nos conformamos. Perdemos essa proteção e essa bênção do Pai. É errado a gente pensar, eu não estou fazendo nada demais. Mas com que eu estou compactuando? Não é com quem, gente. É com que. Porque quando eu descobrir com o que eu estou compactuando, eu vou descobrir com quem. Que nada mais é aquele que consegue, que tem o poder de mexer na nossa mente. Então, são dois que têm o poder de convencimento: Satanás e o Espírito Santo. Nós vamos deixar quem nos moldar? A quem nós vamos dar ouvidos? Chega um momento na nossa vida, por exemplo, os jovenzinhos que estão aqui, eles não são netos de Deus. E nunca serão. Deus não tem
netos, ele só tem filhos. Então um dia, cada um tem que chegar diante de Deus e falar: eu quero te seguir, eu quero a tua presença na minha vida, com tudo que o Senhor me ensinou, com tudo que o Senhor me deu, eu quero transformar a minha mente. Aí, queridos, é uma ressignificação na nossa mente, com a palavra de Deus. Não é com o que eu acho, com o que eu penso. É a palavra de Deus que tem poder de ressignificar a nossa mente e trazer a verdade e plantar a verdade, de forma que a gente viva uma vida diferente. A alegria da salvação. Mas às vezes eu estou tão triste, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. A alegria da salvação independe do nosso estado emocional no momento. Independe, porque ela é no Espírito. Nós recebemos força, fortalecimento no Espírito. E mais, a alegria é de ter sido chamado. Você já imaginou que o seu nome foi chamado? Imaginou, Lorena? Lorena, vem aqui que eu tenho algo para você. Deus nos chamou. E olha, a palavra de Deus diz: muitos serão chamados. Mas Ele não apenas nos chama, Ele nos escolhe. Então muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O pastor estava falando na semana passada das medidas da cidade de Jerusalém, né? E eu fiquei pensando: meu Deus, é muito pequena para esse povo todo que existe no mundo. Será que vai ter prédio? Fiquei pensando assim, pensamentos humanos, né? Será que vai ter prédio, essas mansões? Né? Vai ter andares para cima, porque ela é alta, né, gente? A altura dela é bastante também. Eu não sei, mas eu quero estar lá e eu vou fazer de tudo para entrar na cidade santa. Mas para isso, eu tenho que ser santo. Impossível, pastor. No mundo, vivendo assim, nós somos carne. Como é que a gente vai ser santo? Nele, Ele em nós, Cristo, a esperança da glória. Olha que lindo. Nós temos que nos alegrar por ter sido chamado pelo nome, porque Satanás não chama pelo nome os servos dele, ele chama como se ele estivesse chamando um animal. Meu cavalo, ele diz, meu burro, minha mula. Já ouviram isso? Quem frequentou lugares espirituais assim, onde ele governa, sabe que é assim. E muitos que eu conheço foram servos dele e eram chamados de cavalo, e eram chamados de mula, de besta. Mas nós somos chamados de filhinhos. Olha isso lá em João, filhinhos, filhos. Deus nos fez irmãos de Cristo Jesus e fez dele Senhor desses irmãos. Somos servos do nosso irmão mais velho, que nos amou e deu a sua vida por nós. Ele foi lá na cruz, ele não teve medo, ele não teve vergonha, ele deixou fluir o Espírito Santo e a espada do Espírito que ele carregava dentro dele. E ao abrir da sua boca, a espada saía, penetrava todos aqueles corações. Alguns manifestavam raiva, ódio, outros manifestavam arrependimento. Mas até os que manifestavam ódio tinham um motivo para isso. E o motivo era: ele realmente é diferente. E por isso ficavam com raiva.
Porque ele tinha um poder simples, mas era um poder sobre todas as coisas, sobre tudo. Então, quando Jesus curou aquele paralítico e começaram a criticá-lo, ele disse: o que é mais fácil? Falar que os seus pecados estão perdoados ou levante antes? Para ele, tanto faz. Para nós também, queridos, porque nós temos o Espírito de Deus que fez isso com Jesus. Mas nós temos medo. Temos medo de ser ousados como Jesus era, mas a palavra nos ensina a andar como Jesus andou, a ser como era Jesus. Seja ousado. Se pareça com Jesus. É com Ele que nós temos que parecer. É Ele que tem que se manifestar em nós. Jesus, o Cristo, aquele que dobrou o lenço, dizendo: eu voltarei. O judeu tem esse hábito, ou pelo menos naquela época tinha. O Senhor e o servo. Quando o Senhor estava comendo na mesa e levantava para qualquer coisa, para voltar à mesa, ele dobrava o guardanapo e saía. O servo não se atrevia a entrar na sala de jantar, porque eles olhavam de longe. Mas quando ele saía e deixava o guardanapo jogado, queria dizer: terminei. Mas ali no túmulo, ele teve o cuidado de dobrar aquele lenço e colocar num outro lugar. Nós estivemos lá, nós vimos onde ele colocou o lenço. Não foi ali no túmulo que caiu dele o lenço e ficou ali, não. Ele teve o cuidado de dobrar, e ali estavam cravadas as palavras dele: eu vou voltar, me esperem. E ressuscitou. Uau, que delícia. Se nos moldarmos ao molde do mundo e nos conformarmos com ele, vai chegar um momento que essa paz falsa vai acabar. Nós precisamos entender que temos que fazer uma escolha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou agradará um e ferirá o outro, ou vice-versa. É uma escolha responsável. Porque se escolhermos os moldes lá de fora, as opiniões, os feitos, os comportamentos, as falas, saímos de debaixo da proteção divina. Então não adianta pensar que, não, mas eu creio em Deus. O diabo também crê, você sabia? Ele tem fé, porque ele esteve com Deus. Ele não pode não crer. Ele crê que Deus existe. Ele sabe quem é Deus. Não adianta a gente crer e não andar no caminho. O caminho é Jesus. Não tem como. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Então, por que ter medo? Vergonha de ser como Jesus. Jesus veio trazer o reino dos céus. E nós levamos o reino dos céus.
Ele em nós é a esperança da glória. O Espírito Santo está em nós. E é Ele que nos convence. Mas nós precisamos buscar a palavra. Se não conhecermos a palavra, não seremos convencidos. A palavra de Deus é que abre os nossos olhos espirituais, tornando nossos olhos como águia. Olhos de águia. A águia, ela enxerga os predadores dela que estão à sua frente e os que estão em toda a sua periferia. Então ela demora para dar aquele voo rasante para pegar o seu predador no grito ali, no pulo. O predador pensando que vai pegar a águia. E a águia, no momento certo, ela dá aquele voo rasante e traz para cima o seu inimigo. E é isso que nós temos que fazer para destroná-lo, para destruí-lo na nossa mente, na nossa vida. O Senhor escreve no nosso coração e nas nossas mentes a verdade dele. É por isso que a gente tem preguiça de ler a Bíblia. É por isso que quando a gente precisa de um calmante para dormir, eu falo assim para alguns pacientes meus: tomou, não dormiu? Nossa, você já experimentou o calmante de Deus? Que calmante? Alguma receita que tem na Bíblia? Não. A leitura da palavra. Pega ela. Você está com insônia. Vai te dar um sono. Você vai começar a ler. E vai começar a dormir. Larga ela de lado ali. Durma. O sono do justo. Ai, vou ler a Bíblia e dormir, não é pecado? Não, é o teu calmante. Agora, claro que você tem que ter o seu momento com a palavra, né? Independente do calmante. Mas usa esse calmante de Deus. Né? Então, tem uma irmãzinha que ela dizia assim para mim: mas eu louvo, eu adoro. Eu falei: querida, você só está inspirando seu espírito a ficar acordado, a sua alma, o seu corpo. Então não leia a Bíblia que você vai dormir, né? E é verdade, não existe meio termo. Ou eu escolho Jesus, ou eu escolho o mundo, os seus conceitos, os seus valores. Ou eu escolho Jesus, ou eu escolho as opiniões. Ou eu escolho Jesus, ou os meus desejos carnais. Que eu sou carne, eu tenho desejos carnais. Todos nós temos. Mas e aí? Devemos nos inclinar a eles ou fazê-los se inclinar a nós? Os nossos desejos, diz a palavra, sejam para Deus. E Deus, Ele lê os nossos pensamentos, nosso coração. Não tem meio termo. Não existe meio redondo e meio quadrado. Existe um quadrado e existe um redondo. Ainda que alguém queira construir um tabuleiro de um lado quadrado, de um lado redondo, vai ter dois lados. Dois lados. Um vai ser redondo, outro vai ser quadrado. Então não adianta. Não temos que ir pelo conselho dos ímpios. Temos que renovar a nossa mente. Mas quando a gente quer fazer a diferença, nós sofremos pressões. E nós sofremos pressões que o mundo não sofre. Mas o mundo jaz no... O mundo jaz no maligno. Jaz, o que é isso? O mundo já se perdeu no maligno. Não tem mais jeito, gente. Deus está pensando os corações com princípios, tá? No mundo.
Mas o mundo em si já se perdeu no maligno. Davi um dia disse assim: daria eu a Deus algo que não me custasse nada? Ele poderia dar lá sítios, gados, cabras, ovelhas, mas não queria. Não, Davi. Ele disse: daria eu a Deus algo que não me custe nada? Então, dar a Deus para nós custa a nossa vida, nosso caminhar, nosso andar a cada dia. Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é isso? Força! Fazei, forçai, obrigai a sua natureza adâmica morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que tem na nossa natureza terrena? Tantas coisas. Abre Efésios 2, 1-3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, pode prosseguir, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo que nós estamos falando, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, principados e potestades do ar. Como os outros, éramos por natureza. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. De quem? Da ira de Deus. Então, o mundo é merecedor da ira de Deus. Os passos que o mundo dá, o caminho que o mundo caminha, é merecedor da ira de Deus. E nós não somos nem merecedores da salvação, mas Ele nos salvou, Ele nos buscou. Então nós não precisamos ser fanáticos a ponto de ficar louco, porque a gente não vai conseguir tirar o pecado totalmente de nós. Porque o fanático fica louco, porque ele fala assim: não, mas eu ainda falo isso, não, mas eu ainda às vezes faço, mas vai fazer muitas vezes. E se você ficar pensando assim, você vai para o hospício, porque vai ficar louco, não vai conseguir superar. É o Espírito que comanda a nossa vida, mas Deus sabe que somos carne. Aí Ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Aí você diz assim: poxa, eu tenho uma coisa em mim que às vezes me dá uma raiva, mas uma raiva, pronto, aí já pequei, aí já isso, já aquilo. Ei, como você vai fazer para não pecar quando você estiver com raiva? Porque raiva todos nós passamos, num momento ou no outro nós temos. Somos seres humanos, nossa alma tem todo tipo de sentimento. Então temos a raiva também. Ela é acionada a certas situações. A palavra diz: irai-vos, que é a raiva, e não pequeis. Uau, então eu estou pecando porque eu estou com raiva, vontade de matar, socar, sufocar. Cuidado com o que sai da sua boca nessa hora. Cuidado com o teu comportamento. É só isso. E você não vai pecar. Entendeu? É só isso. A ira vai vir. Deus não está nos culpando e nos punindo por causa da ira, da raiva, mas sim por causa do que vem depois dela. Então o que a gente faz? Se retire. Respira fundo. Tem
tipo de respiração que é perfeito. 4 segundos você inspira. 7 segundos você segura. 8 segundos você solta. 3 a 5 vezes ou 5 a 8 vezes se for necessário. E essa raiva vai embora. Ela vai dar lugar para sua lucidez, porque a raiva tira a gente do sério, tá? Então ela vai dar lugar para a tua lucidez. Bem, existe uma bênção sempre para aquele que obedece uma ordem do Pai. Até mesmo de um pai qualquer, terreno. Existe sempre uma bênção quando existe uma obediência a uma ordem. E isso quer dizer que existe sempre uma proteção. E existe sempre uma bênção de Deus também. Então nós trazemos 2 bênçãos quando obedecemos uma vez. A do Pai, terreno, e a de Deus. Esse é o espírito e propósito do engano, embarcarmos num rio que nos leva para longe da bênção de Deus. Outra coisa que o mundo tem é um curso. E o curso é um rio. E o rio arrasta tudo que ele vê pela frente. E é dessa forma que o diabo faz conosco. Quer nos levar, nos arrastar. De qualquer forma. E se a gente não se tocar, não pensar, nós não vamos conseguir permanecer em Cristo. Esse curso do mundo, esse rio, quando os nossos olhos começam a contemplar esse rio, ele pode trazer muitos danos emocionais também. Eu vou ler aqui algo que eu gosto muito de falar. Depressão é quando você não liga para mais nada. Isso o curso do mundo traz. Ansiedade é quando você já liga para tudo. Inferno é quando você tem os dois. Quando você junta os dois e vive nesses dois caminhos. Depressão e ansiedade. A gente sempre vive de uma forma como se não fosse especial para ninguém. Como se não fizesse diferença para ninguém. Que você só incomoda quando pede ajuda. É assim que o depressivo ou o ansioso faz. Mas esse é o curso do mundo. Porque a depressão e a ansiedade nos leva ao medo, nos leva à timidez, nos leva a correr mais adiante, que é buscar o que é ideal e não o que é real. Né? O futuro não chegou ainda, gente. Eu lido muito com isso. O futuro está longe e não sabemos como vai ser. Mas a gente idealiza um futuro como se já fosse. E não é nada bom. Entende? Idealizar um futuro como se já fosse, tem que prover somente da fé. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Então pense assim, o mundo é um molde, o mundo é um rio, o mundo é um campo de prisão, um campo que quer a todo custo construir as minhas raízes nele. Quantos de nós já fomos levados por um rio? Um dia, desraizados, desraigados, de forma prática nesse mundo. Mas
nenhum de nós está totalmente desligado dessa raiz, porque nós somos seres humanos, e isso é um processo. Se encaixe no processo. Perdoar é um até, mas libertar é um processo. O Senhor nos perdoou. Até que o encontramos, houve perdão. Mas estamos vivendo um processo. Todos estamos sendo desraizados, desraigados e libertos pelo Senhor. Mas a pergunta é: como está a sua raiz? Onde elas estão crescendo? O rio de Deus, ele começa com uma fonte onde brota água, até formar um córrego, e depois, no meio do caminho, ela se torna um rio. Mas o rio do mundo, ele é planejado por uma mente inimiga. Ela é planejada para destruir-nos, para matar-nos, para tirar-nos da presença de Deus. Quanto nós estamos aprisionados pelo sistema, pelas opiniões? Quanto o Senhor tem achado espaço dentro de mim para poder me libertar, para poder continuar o processo, para tirar as raízes que estão me fazendo mal? Não se engane, o mundo nos odeia. Não podemos ser governados pelas forças que nos odeiam. Nós não vamos incomodar ninguém se nos conformarmos com este mundo, como diz Romanos 12. Eles não querem o que nós somos, mas querem tirar de nós quem nós representamos. O mundo odeia uma vida conformada com Deus e com as suas regras. Deus tem regras. Seguir a Deus tem regras. Servir a Deus tem regras. E elas não são feitas por homens. Elas estão todas na sua palavra. Deus poderoso, bendito, vem sobre nós nesse momento, Senhor, fazendo dessa palavra prática na nossa vida. Vem transformando a nossa mente, renovando a cada dia, Senhor, na Tua verdade, no Teu Espírito Santo, Senhor, moldando a nossa vida dentro da forma de Cristo Jesus, transformando nossos pensamentos, nossas atitudes, Senhor, nosso falar, nosso caminhar. Vem sobre nós nessa manhã, trazendo uma unção especial, Senhor, uma unção que nos ajude a prosseguir, olhando para o alvo, que é Teu Filho, Cristo Jesus. Não queremos permitir nada, Senhor, nenhuma distração que nos tire os olhos de Ti. Queremos pregar os nossos olhos em Ti, na Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor. Ela sim trará revelação de quem Tu és, revelação do Espírito que habita em nós, revelação da Tua verdade, revelação da Tua existência. A maior prova, Senhor, da Sua existência é a impossibilidade de provar a Sua inexistência nesse mundo. Então nós clamamos nesse dia que se chama hoje: Abba, Pai, vem sobre nós, Teu Espírito Santo, e nos conduza. Amém.